Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2021 da Mills. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para isso, basta clicar no botão Interpretation, através do ícone do globo, na parte inferior da tela, e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles que estão ouvindo a videoconferência em inglês, a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível o material completo da sua divulgação de resultados. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado e, em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Ressaltamos que as informações contidas nessa apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas e aos negócios da companhia, bem como projeções, constituem-se em previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Mills. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem condições macroeconômicas, riscos de mercado e outros fatores. Agora passarei a palavra ao Sérgio Kariya, CEO da Mills. Uma melhoria de demanda em todas as verticais de atuação da companhia, mas principalmente na derivada de infraestrutura. O aumento tem se dado à ampliação de penetração do conceito de uso de plataformas aéreas, adicionados ao resultado de nossas ações de melhoria de cobertura de mercado, resultando, então, em uma melhora na nossa taxa de utilização de 57% para 61%. E melhoria de nossos preços de 6% comparado ao trimestre anterior. Reforçamos que o nosso pedido de compras de quase 1.300 equipamentos, no montante financeiro de 63 milhões de dólares, foi acertado, dado que o gargalo na cadeia global de suprimentos continua. Do lado do resultado financeiro, podemos observar que nossas ações, nos últimos anos, têm se traduzido em crescimento, melhoria de margens e geração de lucro. Vídeo nesse slide que melhoramos nosso EBITDA ajustado desde 2018, comparado ao LTM 21, ou seja, os últimos 12 meses, terminando nesse terceiro trimestre de 2021, em 468%, o que representa um CAGR no período de 80%. Saímos de um prejuízo de quase 100 milhões de reais no ano de 2018 para um lucro líquido no LTM 21 de 66,4 milhões de reais. E atingimos um retorno sobre o capital investido na unidade de negócio rental de 15,2% para os últimos 12 meses. Para vocês entenderem melhor a relevância desse crescimento, se analisássemos, por exemplo, a performance do terceiro trimestre de 2021 da rental, teríamos nesta unidade 676 milhões de receita líquida, o que seria 60% superior ao ano de 2020 e quase 90% superior ao ano de 2019. Entregaríamos 295 milhões de reais de EBITDA ajustado, o que seria 115% superior ao ano de 2020 e 128% superior ao ano de 2019. Reafirmo que o nosso processo de fusão com a Solaris foi super bem sucedido, seja no âmbito cultural, na integração de nossos times e também na captura de sinergias. E o turnaround de construção também está finalizado. Isso leva e deixa o management totalmente focado na diversificação dos produtos e crescimento da companhia. Então, reforço que estamos preparados para continuar crescendo, pois temos a melhor cobertura de mercado se comparado a todos os demais locadores de equipamentos no Brasil, atendendo mais de 1.200 cidades
Somos muito robustos na logística também, para atender com qualidade e segurança nossos mais de 7.000 clientes, dando mais confiança para continuarmos crescendo e nos diversificando. No lado da cobertura geográfica, continuaremos crescendo, seja de forma orgânica quanto inorgânica, alinhado à nossa estratégia. No tema inorgânico, por exemplo, comunicamos este mês a aprovação do CAD para a aquisição de 100% das ações da SK Rental. Em uma análise pro forma, caso estivéssemos consolidando os resultados da SK Rental com a Mills, teríamos um EBITDA ajustado nos últimos 12 meses de aproximadamente 264 milhões de reais. Por fim, não menos importante, continuamos nossa evolução na jornada de sustentabilidade, o ESG, mantendo o foco na certificação como uma empresa B. E é com muita alegria e que mostra a nossa caminhada no sentido da sustentabilidade, ganhamos o selo do WOB, Women's on Board, reforçando o nosso comprometimento com a importância de presença de mulheres dentro de nossa companhia. Agora passo a palavra para o James Guerreiro, que irá comentar com um pouco mais de detalhes os resultados do terceiro trimestre de 2021. Bom dia. Gostaria também de agradecer a presença de todos. No gráfico receita líquida por tipo, nós vemos um aumento de 11,9% em relação ao segundo trimestre de 2021, puxado majoritariamente pela receita de locação. O volume locado, como nós podemos ver no gráfico de taxa de utilização abaixo, ele atingiu 60,9% no trimestre, sendo que em setembro nós atingimos 63% de média. A receita líquida por unidade de negócio atingiu 169 milhões de reais para rental e 24 milhões de reais para construção. Ambas as unidades, como trazido pelo Cari, tiveram evolução em relação ao segundo trimestre de 2021 e, sobremaneira, em relação ao terceiro trimestre de 2020. Passando para o slide de custos e despesas, nós tivemos uma elevação de 3,6%, ou seja, inferior ao aumento da receita, o que naturalmente melhora as margens. Analisando no detalhe um pouco mais o COGS, nós vemos que desde o 3T20, nós estamos nesse patamar de 59 milhões aproximadamente de total de COGS, e naturalmente aqui por razões distintas, né? No 3T20, nós tivemos um efeito não recorrente de uma negociação com clientes da unidade de negócio de construção, o que puxou o COGS um pouco para cima. E no segundo trimestre de 2021, conforme nós também já divulgamos naquele trimestre, houve uma liberação mais forte de máquinas de giro, né, para locação, o que também possibilitou naturalmente o crescimento do volume locado no 3T21. Mas o olhar para a eficiência, para a gestão de custos, despesas, ele continua forte na companhia, e deve ser uma tendência também, não só para os próximos trimestres, mas ao longo dos próximos anos da companhia. É importante citar que a gente reduziu a indisponibilidade, né? A gente começou o ano com aproximadamente 30% de indisponibilidade, e atualmente a gente já está na casa de 22%, o que naturalmente também, como eu disse, faz com que nós tenhamos mais máquinas disponíveis para locação. No SG&A, esse aumento de 8,6%, ele se dá também em função ali de efeitos não recorrentes, que advém dessa liberação também de máquinas que estavam em hard-down, e também de uma reversão, de uma provisão no segundo trimestre de 2021, em torno de 1,5 milhão de reais, que acaba baixando um pouquinho também a base de SG&A daquele trimestre. Em todo caso, ele é um aumento também menor do que o aumento da receita, o que melhora as nossas margens. Indo para o nosso slide de EBITDA, e aí fica claro, né, esse efeito no resultado da companhia, nós atingimos praticamente 80 milhões de EBITDA no trimestre, 41% de margem, então uma evolução forte, né, trimestre após trimestre. O 3T20 ainda havia um momento de recuperação do efeito da pandemia, né, que foi mais forte para a gente no segundo trimestre daquele ano, né, de 2020.
mas isso, como o Caria trouxe também, já está no nosso passado. O turnaround da companhia foi concluído e a gente trabalha aqui forte para uma evolução de EBITDA consistente ano após ano. No fluxo de caixa ajustado, nós vemos também um aumento no terceiro trimestre de 2021, atingindo aproximadamente 47 milhões de reais no fluxo de caixa operacional. E quando nós olhamos o fluxo de caixa livre, a diferença que nós temos de 15 milhões são naturalmente investimentos feitos no período, onde aproximadamente metade disso é para ativo de locação. O nosso prazo médio de dívida é de 1,6 ano atualmente, o custo médio de CDI mais 3,4%. Quem já acompanha a companhia há mais tempo vê a evolução que a gente tem feito nesse quesito também, não só de deixar a companhia mais preparada, né, para essa trajetória de crescimento, mas também o próprio perfil da dívida mais alongada, mais barata também daquilo que nós tínhamos, e aqui é uma evolução constante também na nossa estrutura de capital que a gente tende a fazer. A dívida bruta, nós fechamos o trimestre em 165 milhões de reais e caixa 320 milhões de reais, né? Então, sem dúvida nenhuma, uma companhia que está preparada aí para as próximas oportunidades de crescimento. Então, nos próximos slides, vocês veem mais informações sobre rental e construção, mas agora estamos disponíveis aí para a sessão de perguntas. Obrigado a todos. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A. Na parte inferior de sua tela, escreva o seu nome, empresa e idioma. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. E então, você deve ativar seu microfone para fazer perguntas. Vamos à nossa primeira pergunta. É do Arlindo Souza, analista sell-side da TC Traders Club. Arlindo, abriremos o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Por favor, Arlindo, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Sim, a gente ouve bem. Bom dia, parabéns aí pelos resultados. Tenho aqui algumas perguntas, na verdade não era assim. Mas sobre o pipeline de M&As, o que é que vocês podem falar um pouquinho? A gente teve recentemente a aprovação do CAD ali da aquisição da SK Rental, mas vocês puderem nos atualizar aí sobre o pipeline de M&As da companhia hoje? Arlindo, bom, acho que a gente continua focado não só no crescimento orgânico, como comentei, mas também, obviamente, né, em busca de aquisições de companhias, alinhado, obviamente, à nossa estratégia, seja ela de penetração de mercado, seja de recuperação de preços, e, obviamente, expansão aí, trazendo novas verticais de receita e diversificação. Então, a gente está bastante focado, e eu acho que quando você olha para a companhia, né, na posição a qual a gente tem em termos de caixa, né, e mais a nossa geração de EBITDA, a gente tem espaço aí para continuar focando e crescendo e alavancando a companhia, né? Obviamente, a gente tem um foco na estrutura de capital, a estrutura de capital da companhia hoje, dado que nós somos caixa líquido, não está o ideal, né? E, obviamente, a gente pretende aí buscar esse equilíbrio aí em termos de custo de dívida para dentro da empresa, e aí o uso desses recursos também para aquisição. Perfeito. Eu queria entender, ainda sobre, já que vocês tocaram sobre estrutura de capital, a gente vê caixa líquido, uma situação bem favorável, né, em termos de endividamento. Como que vocês estão pensando em alguma forma ali de ajuste dessa estrutura? Acho que a aquisição das novas máquinas vai ser via dívida, né? E
demais iniciativas aí da empresa, como recompra de ações, que já estão fazendo também, acho que já concluíram um programa, mas até falar um pouquinho sobre a destinação do lucro desse ano, se puderem dar um overview aí sobre toda essa dinâmica de estrutura de capital hoje. Legal, Arlindo, exatamente como você mesmo comentou, né? A gente tem um pipeline para alocação de capital que ele passa desde a nossa atividade orgânica, a compra de máquinas para crescimento, renovação de frota, as ações inorgânicas de compra de outras companhias também, ou ainda participações, né, como foi no caso da Neste, né, a compra do controle da Neste, distribuição de dividendos. A gente tem, nesse ano, especialmente uma linha de maximização da distribuição de dividendos, né, nesse ano. Você vai lembrar que, se você olhar os últimos 6 anos da companhia, a gente realmente, como o Caria trouxe, né, a gente concluiu um turnaround, ou seja, a gente teve um período de prejuízos consecutivos. A gente, inclusive, chamou capital em 2016. Então, a gente tem esse ano que a gente volta a dar lucro, está com caixa, uma estratégia também de maximizar a distribuição de dividendos, maximizar também a questão de recompra de ações, e a gente fazer, com base também nas previsões, né, de CAPEX que a gente tem aqui ano a ano, alavancar e alocar, até chegar no patamar de endividamento seguro, para que a gente, que ainda está ineficiente, né, naturalmente, como você vê, mas a gente tem evoluído, mas para chegar no patamar de alavancagem seguro, para aí sim a gente tomar uma decisão de, bom, em que nível de alavancagem vamos girar, né? A gente ainda está longe disso, um pouco longe disso. Se não me falha a memória, aqui há 2 trimestres atrás nós fechamos em torno de menos 1,2 de dívida líquida EBITDA, evoluímos para menos 0,9, evoluímos agora para menos 0,6, e a ideia é que a gente consiga evoluir trimestre após trimestre, ano após ano, até chegar num patamar de endividamento que faça sentido, né? Mas é importante só ressaltar, Lindo, que para esse momento que nós estamos, para o momento da companhia, que realmente passou por um turnaround muito forte, né, e entra numa trajetória de um crescimento sustentável, né, forte, sustentável, te confesso que é um patamar que faz com que a gente analise muitas oportunidades, né? E que dá conforto para a gente, então, poder escolher bem entre elas. Só queria complementar aqui, pessoal, a gente tem um foco total no TSR, né, no Total Shareholder Return. Quer dizer, então, a gente olha a todas as derivadas aí de alocação de capital, seja, né, no que tange a distribuição de dividendos, seja no que tange, obviamente, ao share buyback, e o uso of proceeds de uma maneira, seja ela orgânica ou inorgânica, né? Eu acho que a gente tem um posicionamento hoje, né? A gente saiu, e como a gente tem comentado, né? A gente finalizou o turnaround, finalizamos aí a fusão com a Solaris, e estamos super preparados para entrar nessa derivada, nesse ciclo de voltar a crescer, né? Então, um bom uso também desse caixa aí, dessa sobra de caixa da alavancagem futura, ela vai ser alocada para crescimento orgânico como o inorgânico, né, dado sua pergunta anterior, Lindo. Perfeito. Quanto à situação das máquinas atuais ali em termos de vida útil, a gente observa ali que nos últimos anos a demanda foi menor, então eu queria entender um pouquinho a questão da depreciação contábil, né, porque tem que fazer por causa da norma, mas aí eu queria entender como que está o estado de uso, e se pudesse emendar ainda nesse assunto, se vocês falassem um pouquinho sobre a taxa de utilização, esse crescimento aí, como é que vocês estão vendo isso para os próximos trimestres? Arlindo, da parte, o Caria vai falar um pouquinho do aspecto operacional mesmo das máquinas. Da parte contábil, só para já te responder, a gente faz uma avaliação recorrente, né, do prazo de depreciação dessas máquinas. Eu te diria que elas giram ali de 10 a 15 anos, mais ou menos, depende muito do modelo da máquina, o tipo de utilização do equipamento. Giram entre 10 e 15 anos, naturalmente agora, Arlindo, com
com uma utilização mais forte, com um uso mais intensivo dos equipamentos, né, um orímetro correndo ali de forma mais acelerada, naturalmente também a gente reavalia a questão da depreciação. Tá? Isso é feito de forma recorrente, essa avaliação. Complementando aí, Arlindo, a gente já passou uma parte, né, 14 até 17, 18, com um nível de ociosidade bastante grande, né? E a gente tomou a decisão lá atrás, na rental especificamente, de a gente não vender os ativos, porque é um negócio underpenetrated, a gente sabia que ele ia crescendo demanda ano sobre ano, né? Obviamente teve uma queda abrupta, tanto pela questão, né, de desestruturação da infraestrutura naquela época, quanto a compressão, né, do PIB brasileiro, esses equipamentos eles ficaram parados com baixa utilização. Então, o orímetro desses equipamentos eles são bastante baixos. Então, a gente tem espaço ainda para mantê-los produzindo e gerando valor para a companhia. Eu acho que tem outro ponto, né, com relação aos equipamentos, a gente divulga isso, divulgamos para 100% dos acionistas já há um bom tempo. A gente tem um projeto chamado Fênix, que uma parte dos equipamentos eles estão não rental ready, né? Ou seja, não preparados, não disponíveis para alocação. E a gente vem trabalhando, né, nessa redução da indisponibilidade. Acho que um exemplo disso é que nós tiramos do início do ano 30% de disponibilidade para a companhia e fechamos aí esse trimestre em torno de 20%, né? Então, a gente tem espaço ainda para continuar crescendo, né, com baixo CAPEX, né? E é isso que é o foco aí, quer dizer, enquanto não chegam os equipamentos que a gente comprou, né, os 63 milhões de dólares que nós compramos, que receberemos o ano que vem, a gente tem espaço para gerar receita, para gerar EBITDA, para gerar valor, né, com baixo investimento, né? Então, eu acho que ele descasa um pouco, né, a depreciação contábil versus, né, o estado e como estão os equipamentos hoje. Ok, aí nesse sentido, vocês puderem falar um pouquinho sobre taxa de utilização. A gente vem vendo evolução nela e eu queria entender um pouquinho a perspectiva para os próximos trimestres. Tá. Arlindo, acho que tem talvez um pouco uma diferença do que a gente tem ouvido e, obviamente, o que Ibovespa tem refletido aí. Tenho falado para alguns aqui, o mapa do terreno está bastante diferente, né? Então, quer dizer, apesar, obviamente, da inflação crescente, taxa de juros crescente, o dólar, né, desancorado, enfim, a gente tem visto demanda robusta, né? Assim, a gente está hoje com uma demanda bastante superior à oferta de equipamentos de uma maneira geral, né? Então, por isso que a gente vem aproveitando, né? Obviamente, também escalada de preços, recuperação de preços, né? Quanto penetração e melhoria na nossa cobertura, né? A gente está bastante otimista aí, né, para os próximos trimestres, para o ano seguinte, e a gente, obviamente, vem vendo aí nos nossos números melhora, como você viu, né, a melhora da nossa utilização financeira dos ativos de um trimestre para outro, né, e a gente vai continuar fazendo isso e melhorando isso cada vez mais. Perfeito, então. Tem mais uma pergunta que é sobre a questão de mercado secundário de equipamento, né? Uma oportunidade ali de venda. Eu queria entender se, falando do mercado secundário até internacional, se faz sentido até para entender melhor, se faz sentido para vocês a avaliação de alguma venda do mercado internacional, dado o dólar mais apreciado, ou se isso não tem sentido, dado aumento aí pela demanda de serviços. Como é que vocês avaliam isso? Tá, Arlindo, a gente faz isso, tá? Isso é uma parte corriqueira nossa, né? Então, fizemos movimentos aí durante o período de crise, né? Obviamente, o second sales desses ativos aqui no Brasil, ele é muito menor, muito diferente do que é o mercado global, né? Só para vocês terem uma ideia, existe um leilão nos Estados Unidos, que inclusive vai acontecer agora em fevereiro, muito forte, que vende só em plataformas aéreas mais de 100 mil peças, né, 100 mil unidades. Então, ele tem uma demanda bastante forte para você evadir as máquinas caso necessário, né? Então, eu acho que no worst case cenário, se a gente tem qualquer pushback, a gente tem espaço, né? Porque aí o dólar desancora um pouco mais e os nossos ativos, eles são 100% dolarizados hoje, né? Então, a gente tem uma apreciação com relação a isso.
é óbvio que a gente está sempre analisando, né, o que faz mais sentido para a companhia, né, manter esses ativos e continuar gerando receita e gerando EBITDA, versus uma venda pontual num cenário mais complexo, né, de supply chain global, falta de ativos, etc. Né? Acho que é importante reforçar e lembrar que antes de a gente fazer esse pedido, a gente foi ao mercado mundial para comprar máquinas seminovas, né? E nós o fizemos, né? Nós trouxemos alguns equipamentos aqui para dentro do Brasil, né? Mas estamos sempre focados e sempre atentos, né? Qual é a melhor e o que gera mais valor para dentro da companhia. Perfeito, então. Acho que, por último, se vocês pudessem dar um overview aí, a gente vem vendo o setor de infraestrutura bem aquecido quanto a novos projetos, de forma geral, tá? Ferrovias, aeroportos, etc. Queria saber como é que vocês veem isso? Isso de alguma forma é uma oportunidade de crescimento para a companhia? Como é que vocês veem essa questão? Legal, Arlindo. Bom, acho que isso é parte integrante, né? Está dentro do tecido da companhia, né? O início da companhia, a gente nasceu com infraestrutura, né? Participamos dos principais landmarks brasileiros, desde da concepção da parte de cimbramento, formas, escoramentos, etc. Né? E, obviamente, na rental também ela tem muitas oportunidades. Então, seja pelo Infra Week, né, os leilões que aconteceram de aeroportos, de portos, etc., rodovias, a própria a licitação aí que a CCR renovou lá o contrato da Nova Dutra, que tem um investimento CAPEX lá de 15 bilhões de reais, tudo isso vai trazer efeitos bastante positivos, né, para dentro da organização. Né? A gente tem muita aplicação para isso e a gente quer continuar, obviamente, dentro da derivada extremamente forte, extremamente relevante dentro com a infraestrutura, né, para dentro da companhia, né? E manter, obviamente, o relacionamento que a gente tem com as grandes construtoras, a gente tem, né, espaço para continuar crescendo e é o que vem acontecendo, né? Então, esse trimestre a gente teve um aumento, uma expansão bastante relevante das nossas 60 no negócio de rental, no setor de infraestrutura, né? Então, a gente enxerga isso como uma forma bastante positiva, né? Bom, perfeito. Então, eram essas as minhas perguntas. Bom dia a todos e bom trabalho na Mills. Abraço. Valeu, Arlindo. Obrigado. A próxima pergunta é do Pedro Gonzaga, analista buy-side da Pacífico Gestão de Recursos. Pedro, abriremos o seu áudio para que você possa fazer a sua pergunta. Por favor, Pedro, pode prosseguir. Bom dia, Caria. Bom dia, Guerreiro. Parabéns pelo resultado. Bem, eu tenho algumas perguntas se tiver oportunidade. A primeira, eu talvez mais direcionado ao Guerreiro, entender se na posição atual de vocês, de forte geração de caixa líquida, se tiver a oportunidade de reduzir o custo de dívida, também já se preparando para esse ciclo de retomada de investimentos. E também uma pergunta contábil, financeira, entender se agora que vocês já estão gerando um lucro relevante, já estão aproveitando os créditos fiscais de vocês, e para o ano que vem, um outro tipo de crédito fiscal, desculpa, de prejuízo acumulado. E se para o ano que vem, olhando a retomada de investimento orgânico, vocês devem se aproveitar de forma relevante crédito de PIS e COFINS, só para tentar separar o efeito entre lucro contábil, lucro caixa. Obrigado. Legal, Pedro. Bom falar com você. Se eu esquecer de alguma aqui, você me lembra, tá? Mas começando aí pelo custo de dívida, eu acho que se a gente olha a Mills, Pedro, e você já acompanha a companhia há bastante tempo, você vê uma evolução, de fato, inclusive na avaliação de rating nossa, estrutura mesmo, posição de caixa, capacidade de geração de caixa, e naturalmente a gente vai, ao longo do tempo, tendo acesso a spreads melhores. Então, seria natural pensar que a gente consegue ter, ao longo do tempo, também conforme a Mills cresce, vai entregando seus resultados, vai ficando cada vez maior, mais madura, é natural pensar que a gente consegue ir evoluindo também ratings e ter também acesso a spreads menores. Tá? Isso é um pouco da expectativa, mas também depende de um ambiente macro que a gente também não controla muito, né? Ou não controla quase nada, melhor dizendo. Com relação à utilização de créditos, sim, nós já começamos a usar os créditos que a gente tem de prejuízos fiscais, né, acumulados, em 2021 mesmo.
e naturalmente também esperando aí essa evolução, né, do nosso lucro líquido. A ideia é que a gente também consiga utilizar ao longo dos próximos anos, né, 2022, 2023, assim como também você citou, né, pela aquisição dos novos equipamentos, a utilização dos créditos de PIS/COFINS gerados aí, e aí na utilização no prazo previsto na legislação para utilização, né, que são de 48 meses. Então, tem esse aspecto fiscal, Pedro, que você trouxe bem, tanto do imposto de renda, contribuição social, que são os créditos que a gente tem, e também dos créditos gerados pela aquisição dos novos equipamentos, que é trivial, comum no mercado no nosso mercado. Ótimo, obrigado, Guerreiro. E eu voltando talvez no ponto de construção, que você achou o final da outra pergunta, do outro analista, só entender as perspectivas especificamente no segmento de construção de recuperação de TU, se ela deve continuar sendo nesse ritmo gradual, se pode haver alguma aceleração no meio do caminho, na medida em que essas várias obras, concessões vão demandando mais equipamentos, ou se deve ser algo realmente gradual ao longo dos próximos anos. Pedro, sim, a gente entende que a retomada no tema de formas e escoramentos, ele continua também crescendo, né, trimestre a trimestre, de forma gradual. Eu chamo a atenção que a gente não abocanha a oportunidade de atender o mercado de infraestrutura única e exclusivamente com forma e escoramentos, né? O uso dos outros equipamentos, geradores, compressores, plataformas aéreas, são amplamente utilizados no negócio de infra, né? Então, o crescimento que nós tivemos, e aí reforço, né, do segundo trimestre para o terceiro trimestre, todas as verticais cresceram, mas principalmente as oportunidades que a gente está entrando aí no mercado de infra com os equipamentos motorizados, tá? Perfeito, muito obrigado, gente. Parabéns de novo. Obrigado, Pedro. Valeu, Pedro. A próxima pergunta é do Joaquim Afonso Siqueira, analista sell-side da Sara Invest. Joaquim, abriremos o seu áudio para que você faça a sua pergunta. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Guerreiro. Tudo certo? Parabéns aí pelos seus resultados. Como é que vocês estão avaliando aí essas constantes revisões para baixo do PIB? Né, a gente sabe que o foco da companhia mudou e o investimento em rental acabou sendo prioridade, e o setor de construção, que é muito dependente desse PIB, acabou ficando menos relevante. Mas, mesmo assim, talvez até o mercado esteja precificando a companhia ainda muito baseado nessa redução do possível crescimento do Brasil. Eu queria entender um pouquinho como é que vocês estão avaliando essa situação macro local e também que outros setores poderiam trazer mais resultados no futuro e quais estão trazendo resultado hoje, fora a construção. Joaquim, eu acho que tem alguns pontos aqui, né? Vou trazer um exemplo do passado e tentar trazer um pouco do como a gente está enxergando, né? Se você pegar, por exemplo, no ano da pandemia, o ano passado, né, o PIB brasileiro cai 4%, né? A Mills, ela sobe 2%, né? Então, tem uma questão de melhora ano versus ano, de penetração do conceito de uso de plataformas aéreas, né, penetração do conceito de rental, né, o rent versus buy, né, então muito mais pessoas cada vez mais alugando versus comprando, e a gente tem uma diversificação hoje no nosso pipeline de receitas muito forte. A gente tem diversas verticais, a gente não tem uma concentração como nós tínhamos no passado, e por isso que a gente tinha um beta muito alavancado, né? O PIB caía, a gente caía muito, porque a gente estava numa única derivada, né? Hoje não, hoje a gente está, né, muito mais robusto nas verticais de receita, então a gente consegue equilibrar um pouco melhor isso, né? Além disso, quer dizer, hoje, se você olhar, né, a gente tem hoje, as nossas receitas não construção, elas somam, né, mais de 70%. A gente tem ainda um percentual muito baixo das receitas construção. E construção, não quero dizer formas de escoramento. Construção, né, é o segmento de construção especificamente. A rental, a plataforma, ela entra amplamente no setor de construção.
né? E é isso que a gente enxerga, dado, né, todas os leilões, as concessões que aconteceram no Infra Week, como eu comentei da renovação da CCR, tem daqui para frente vai ter o Super Infra, né? Então a gente enxerga um pipeline bastante robusto de obras aí para os próximos anos, entre aspas, contratado, né? Então, e a gente quer, obviamente, né, capitalizar e entrar nesse setor de uma forma mais forte, né? Então, é isso que a gente vem buscando e é onde a gente enxerga que pode ser um upside bastante interessante, apesar, né, de inflação mais alta, taxa de juros mais alta, revisões constantes de PIB, né? A gente não enxerga, né, este downside, né, no nosso setor especificamente. A gente vê o vento bastante favorável. Perfeito, acho que ficou super claro. E também falando um pouco de crescimento, a gente viu aí nos resultados a companhia mantendo o plano de abertura de filiais, de compra de equipamentos e investindo bastante nesse crescimento orgânico. E a gente também teve no ano tanto a aquisição da SK quanto da Neste. Só que eu também queria saber se vocês teriam algum plano ou já algo pensado em continuar também investindo no crescimento inorgânico via M&A para 2022, ou se o foco vai ser totalmente voltado para essa recompra e revitalização de frota. Tá. Joaquim, deixa eu só começar com o orgânico, tá? Assim, a gente tem um espaço muito grande de melhorar a nossa cobertura de mercado, né? Então, quando nós fizemos a integração de Mills e Solaris, e mesmo a análise de Mills e SK, a gente, obviamente, tivemos alguns insights de oportunidades de cobertura de mercado, né? E é isso que a gente vem fazendo, a gente vem melhorando a cobertura, né, mês após mês, e a cobertura não só nas filiais existentes, como organicamente a gente ia abrindo filial, né? Como a gente comunicou, a gente deve terminar esse ano com 42 filiais, pós, né, closing da SK, e mais 50, né? Quer dizer, abrindo mais 8 filiais para o ano de 2022, terminando o ano que vem com 50 pontos, né, de manutenção. Isso não quer dizer que eu tenho só 42 filiais. Como eu comentei na minha fala, a gente atende mais de 1.200 cidades. Então, a gente começa a ampliar cada vez mais essa pulverização, né, de geografia dentro do Brasil. Isso é uma perna muito forte que a gente vai continuar fazendo. Vamos continuar investindo, parte da compra desses equipamentos, eles vão abastecer essas aberturas de filiais, né, os novos endereços, etc. Mas, sem dúvida nenhuma, né, a gente tem uma estratégia muito forte e um pipeline, até o Alindo tinha perguntado isso, um pipeline bastante robusto de nossos targets quanto à aquisição, né, quanto à compra de novas empresas, né? Então, isso também parte do use of proceeds, é parte do caixa da companhia, do caixa gerado, da alavancagem da companhia, para a gente continuar crescendo de uma forma mais acelerada também. Perfeito. E também acho que, para finalizar, eu queria retomar aquele ponto do aumento da demanda que vocês estão enxergando e, consequente, melhor preço praticado, né? Então, talvez aí a gente esteja chegando em um rental rate em nossas contas, talvez próximo de 4%, ou nessa faixa. Aí eu queria entender um pouco se a gente pode continuar esperando para os próximos anos esse rental rate talvez historicamente alto, e se esse repasse de preço vai continuar existindo ou há uma tendência de estabilização. Joaquim, eu acho que a minha resposta para isso quer dizer, o mercado é super dinâmico com relação a isso, né? No nosso entender, a gente tem espaço ainda para melhora de rental rate. O nosso foco ele vai estar sempre na geração de valor para o acionista, o EVA, não é o Enterprise Value Added, ou seja, o foco no retorno do seu capital investido menos o custo nosso médio ponderado de capital, ou seja, ROIC minus WACC. E aí, obviamente, tendo espaço, a gente vai continuar melhorando, né, esse fator para o acionista. Eu acho que no curto espaço de tempo, né, tem um ponto bastante positivo, né, dado esses constraints de supply chain, né, para você ter uma ideia, se você colocar hoje o pedido num fabricante, ele não entrega no primeiro semestre do ano que vem, né, já está para o segundo semestre de 2022. E conversando com a maior parte dos fabricantes, eles não enxergam essa estabilização, muito possivelmente no quarto trimestre do ano de 2022. Né? Então,
se a gente continua expandindo, né, a penetração do conceito, etc., vai existir um desequilíbrio entre oferta e demanda, né? Então, que a gente vai, obviamente, buscar a compensação nisso também na recuperação de preços, né? E, obviamente, tem sempre um equilíbrio entre, né, a atratividade do negócio, para não gerar muito mais competidores, né, e versus o retorno que a gente quer para dentro desse negócio, né? Até para dentro do business. Tranquilo, muito obrigado aí, pessoal, e mais uma vez, parabéns pelos resultados. Obrigado, Joaquim. A próxima pergunta é do Luiz Guilherme, analista buy-side da Eleva Brasil. Luiz Guilherme, abriremos o seu áudio para que você faça a sua pergunta. Por favor, pode prosseguir. Luiz Guilherme, por favor, pode prosseguir. A próxima pergunta vem do Carlos Suslik. Uma pergunta escrita. Gostaria de mais informações sobre o projeto Fênix. Quantas máquinas estão nesse projeto? Quantas já em atividade? E qual o prazo para as demais? Carlos, a gente iniciou esse projeto com aproximadamente 600 máquinas, entre 600 e 700 máquinas no ano de 2019. Ele ia ser intensificado, né, no ano de 2020, e naturalmente veio pandemia e a companhia decidiu, em função dessa imprevisibilidade, né, trazida no ano passado, segurar esse projeto. E esse ano, 2021, a gente acelerou. Inclusive, essa melhoria de disponibilidade, né, o aumento de volume locado é muito também em função do aumento desse projeto. Eu acredito que aproximadamente metade disso já tenha sido cumprido, né? Então, a gente deve ter ainda umas 300 de máquinas que estavam em harddown, né? Entre 300 e 400 máquinas, mais ou menos, que ainda estão para a gente liberar dessas máquinas que são mais pesadas. E, naturalmente, a equipe está trabalhando diariamente nisso. A gente espera concluir isso no ano que vem. Tá? A gente, como eu falei no início da apresentação, a gente está agora num patamar de aproximadamente 22% de disponibilidade. Essas máquinas elas também vão ser liberadas e com o avanço também da liberação das máquinas de giro ao longo do tempo, né? Então, para chegar num patamar de indisponibilidade razoável, né? Que faça sentido para a nossa operação. A próxima pergunta, escrita, vem do Luiz Guilherme, da Eleva Brasil. Qual o potencial de investimento que a empresa pode fazer? Qual o grão de alavancagem aceitável? 3 vezes EBITDA? Isso significa que ela pode investir 1,2? Legal, Luiz. Boa pergunta. Na realidade, como a gente comentou também, né? A gente está num patamar de alavancagem agora que está longe do ideal. Então, é no-brainer pensar que uma companhia como a nossa vai chegar, no passar do tempo, em 1,5 ou 2, que seja, né? Isso é no-brainer. E aí, naturalmente, Luiz, a gente, é possível, como você vê em outras companhias também do nosso setor, você vê esses movimentos passando para 2,5, passando para 3, voltando para 2,3. Então, tem movimentos de investimentos que são pontualmente mais fortes, depois elas tendem a ficar num patamar de alavancagem mais seguro também, né? Mas a sua linha de raciocínio faz sentido, tá? Lembrando que, à medida em que você também investe, você também vai aumentando a geração de EBITDA. Então, não quer dizer que 1,2 seja um limite de investimentos, né? Seja orgânico mais inorgânico ao longo do tempo, mas você investe e puxa EBITDA, investe e puxa EBITDA. Então, naturalmente, isso vai também aumentando a sua capacidade de investimento. Se a gente tomar aqui o que você coloca, né, como uma pergunta se 3 vezes poderia ser um patamar.
a C2 ou C3, o EBITDA também ao longo do tempo vai subindo, né? Então vai aumentando a capacidade de investimento da companhia e dando vazão para os projetos, tanto orgânicos como inorgânicos, que o Caria citou. A próxima pergunta vem da Larissa Pérez, analista sell-side da XP Investimentos. Larissa, abriremos o seu áudio para que você possa fazer a sua pergunta. Por favor, Larissa, pode prosseguir. Sérgio, James, bom dia. É a Larissa da XP aqui. Obrigada por pegar a nossa pergunta e parabéns pelos resultados. Acho que, aproveitando ali o comentário do Gonzaga e também o comentário que vocês fizeram sobre o Fênix, uma pergunta super rápida aqui do nosso lado. A gente sabe que a indústria está passando por um momento aí de gargalo de oferta de peças e a gente queria entender se, por acaso, esse gargalo podia afetar o ritmo de desenvolvimento do projeto Fênix de vocês. Tá. Oi, Larissa. Obrigado pela pergunta. Bom, a gente começou o plano de recuperação desses equipamentos, ou seja, redução da disponibilidade, mais o projeto Fênix, no final do ano passado. Como acho que o Guerreiro comentou aqui, que a gente estava com um plano para o ano passado, aí veio a pandemia, a gente suspendeu um pouco e retomamos lá por volta de setembro. E lá a gente já tinha percebido que havia uma restrição, né, um gargalo com relação à produção de peças, reposição, etc. E por isso que a gente tomou a decisão de acelerar a compra das peças, né? Isso tem um impacto, inclusive, vocês podem ver, negativo no nosso balanço, né? Que hoje a gente carrega, né, em torno de 80 milhões de inventários, né? Não é o ideal, mas a gente carrega isso exatamente para poder manter, né, a qualidade de atendimento aos nossos clientes, quanto o foco na redução da indisponibilidade. Então, respondendo a outra pergunta, não temos mais problema com relação a peças, estamos, de uma certa forma, confortáveis com relação a isso, né? O desafio todo é tempo hábil, né? Quer dizer, você conseguir liberar, né, esses equipamentos. Acho que a gente vem fazendo um bom trabalho, reduzimos, né, 10%, né, de 30 para 20, né, em 9 meses, mas continuar focados aí a manter esse pace, né, para continuar reduzindo, tá? Então, o desafio nosso está muito mais no tempo do que especificamente nas peças. Perfeito, ficou super claro. Se puder aproveitar só para fazer mais uma, acho que um outro ponto é o run rate de EBITDA da SK. Acho que vocês comentaram ali o valor LTM no comecinho do call, mas um ponto que a gente queria checar com vocês é como pensar essa evolução daqui para frente. Eu sei que vocês não podem passar guidance, mas enfim, se tiver alguma estimativa, acho que seria super útil. Obrigada. Tá. A SK, né, ao longo do ano, também teve melhora, né? A melhora deles não foi tão forte quanto a nossa. Acho que o processo do CAD, né, ele levou um pouco mais de tempo do que o esperado e, como vocês sabem, quando uma empresa está, né, no processo de aquisição, o time de lá também fica, de uma certa forma, preocupado. Então, a performance também não foi tão boa. Mas isso traz, no meu ponto de vista, um lado bastante positivo em termos de oportunidades, né? A partir do momento que a gente vai efetuar o closing, né, a gente tem oportunidades para alavancar preços, oportunidades para alavancar a utilização, né, oportunidades para capturar sinergias e entregar um EBITDA melhor, né? Se a gente olha o last 12 months, né, é mais ou menos em torno de 14, 15 milhões de reais. Obviamente, a gente espera e tem espaço para, né, trazer uma melhora superior a isso. Perfeito, ficou super claro. A gente se fala nos próximos trimestres, então. Obrigadão. Valeu, Larissa. Obrigado. Larissa. A próxima pergunta é do Pedro Gonzaga, da Pacífico Gestão de Recursos. Pedro, abriremos o seu áudio. Pode prosseguir, por favor, Pedro. Pessoal, obrigado, mas a minha pergunta já foi feita para outro analista, então agradeço. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva o seu nome, empresa e idioma. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. E então, você deve ativar seu microfone para fazer perguntas.
Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Sérgio Caria para as considerações finais. Por favor, senhor Sérgio Caria, pode prosseguir. Gostaríamos de agradecer a participação nessa conferência telefônica, nessa live, dos resultados do terceiro trimestre de 2021. Nossa equipe de relações com os investidores encontra-se à disposição para dúvidas ou esclarecimentos adicionais. Obrigado a todos.